Fale agora. Ou melhor, não fale. Fica de boa. Eu tocar. Então, o tema que nós vamos trabalhar são as ligações metálicas no tema das ligações metálicas. Acho que sempre é importante nós ressaltarmos os modelos de ligações que nós temos para o ensino médio. Então, a gente tem um modelo de ligação covalente, em que há um partilhamento de elétrons entre os elementos participantes das ligações químicas. Nós representamos esse partilhamento de elétrons literalmente por um par de pontinhos ali, de xizinhos ou de coisas que o valham, ou nós representamos as ligações covalentes também por traços, né? Uma ligação, um traço, duas ligações, dois traços. Chamamos essas ligações de sigma e pi. Também aparecem as ligações iônicas, onde, através de atração eletrostática, o metal ou o cátion, que é a espécie com carga positiva, se conecta ao ânion, que é a espécie com carga negativa. Então, vale dizer que não é o cátion que dá elétrons, porque o cátion já é uma espécie deficiente de elétrons. Não é o ânion que recebe elétrons. O ânion já é uma espécie com um excedente de elétrons, por isso ele tem carga negativa no ânion, por isso o cátion tem carga positiva. Na modelagem de ligação metálica, eu gosto de representar a ligação metálica da seguinte maneira. Uma interação essencialmente cristalina ou cristalino é sinônimo de sólido. Então, eu poderia dizer aqui que eu tenha espécies neutras e que aqui seja o meu cátion. E espalhado pelo sistema existem elétrons. Então, na essência, a ligação metálica é uma interação átomo metálico sem carga em equilíbrio com o átomo metálico carregado. Vou colocar aqui mais alfa, mais elétrons disponíveis. Então, eu tenho átomo neutro, que eu vou chamar aqui de M, átomo carregado. Vale dizer que isso pode ser de um elemento só ou pode ser de vários elementos. Quando for um elemento só, a gente chama de metal puro ou forma metálica do ouro, da prata, do cobre, do níquel, do estrôncio, do estanho, do sódio, enfim, de qualquer elemento que a gente possa expor na fase metálica, uma forma metálica. E
quando esse sistema combinar dois ou mais metais distintos, nós chamaremos isso aí de ligas metálicas. Quais são as principais ligas metálicas? O bronze é uma liga mega importante, é uma liga formada essencialmente por cobre e estanho. Então, não é que o cobre dá elétrons para o estanho ou o estanho dá elétrons para o cobre ou vice-versa, não é isso. Um sistema metálico cobre-estanho, ele é formado por arranjos cristalinos que agreguem cobre e estanho, agreguem cátions de cobre e ou de estanho e também elétrons disponibilizados. Se alguém aqui for fazer ciência dos materiais, tal, vai poder avaliar isso, engenharia dos materiais, qualquer área da ciência dos materiais, poder avaliar isso com o devido rigor. É da regra geral das ligas metálicas que a gente não fale em fórmulas para os compostos de natureza metálica. Por quê? Dependendo da formação do bronze, dependendo da origem, dependendo de como é que foi forjado, tal, a proporção é uma, a proporção é outra. Então, não é legal falarmos em fórmulas. As fórmulas são designadores de substâncias puras compostas, essencialmente. Uma outra liga metálica importante é o ouro 18 ou 18 quilates, também chamado de ouro 750. É uma liga que tem, por excelência, 75% de ouro mais cobre mais prata. Quanto de cobre, quanto de prata? Varia. O que interessa é que tenha 75% de ouro. Outra liga mega importante, o aço, que é feito essencialmente de ferro, e aí ele agrega um elemento que não é necessariamente metálico, mas se comporta como tal nessa necessidade, que é o elemento carbono. Então, ferro mais carbono, mais uma infinidade de outros elementos que podem ali aparecerem. Aqui eu poderia falar nos amálgamas, que são as ligas que contêm mercúrio, enfim, há uma multiplicidade de compostos que aparecem nessa área aqui, na área dos elementos das ligas metálicas, das ligações metálicas, das interações entre metais. Vale dizer que essa conformação aqui, ela recebe o nome de mar ou nuvem de elétrons livres, mar de elétrons livres ou a nuvem de elétrons livres, que é a grande responsável pelas qualidades dos metais, ou das ligas metálicas, dos metais puros, como, por exemplo, a sua capacidade de conduzir corrente elétrica. Todos os metais, todos, sem exceção algum, são bons condutores elétricos, seja na fase sólida, seja na fase líquida. É muito importante que nós tenhamos uma forma de qualificar. Compostos iônicos são isolantes na fase sólida. Compostos metálicos são condutores, tanto na fase sólida quanto na líquida. Os iônicos, então vamos montar um quadrinho aqui, ó, só para a gente
fazer algumas considerações. Iônicos, metálicos e covalentes. Aí eu vou dizer, condutor ou condutores, somente líquidos. Metálicos, sólidos e líquidos. Covalentes, não sei. Por quê? A regra geral dos covalentes é não serem condutores, mas os compostos, um composto, por exemplo, como o grafite, ele é constituído exclusivamente de carbono e é condutor. Existem plásticos hoje em dia que são plásticos condutores, borrachas condutoras, preparados especialmente para isso, né? Materiais da nanotecnologia, os novos materiais que aí aparecem. Uma outra coisa, estado físico. Sempre pensando em pressão e temperatura ambientes, gente. Os iônicos, todos sólidos. Os metálicos, sólidos, exceto mercúrio, que todos vocês sabem que é o metal líquido. Covalentes, não sei. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui diz respeito à maleabilidade e à ductibilidade. Para quem não sabe, maleabilidade é a capacidade que as coisas têm de serem reduzidas a chapas, a malhas. Então, isso aqui em última análise, é uma malha, é uma chapa. Os compostos iônicos são praticamente nula a maleabilidade e a ductibilidade. Ductibilidade é a propriedade que as coisas têm de poderem ser reduzidas a fios, ou seja, de poderem ser esticadas. Os compostos metálicos, alta maleabilidade e alta ductibilidade. E já os compostos covalentes, variável. Só para não colocar interrogação de novo, eu vou colocar como variável. Você pega um canudinho, né? Não pode mais usar canudinho, porque canudinho mata as baleias. Mas pega um canudinho. Canudinho, você consegue esticar num limite gigantesco. A teia de aranha, ela é mais resistente ao esticamento, ela tem maior ductibilidade do que o aço, óbvio, comparando-se materiais de mesma espessura. Então, essas nuances aqui têm que ser levadas em conta nas nossas análises. Óbvio, não são só esses os itens que nós analisamos, né? Nós analisamos outros itens além desses, mas aqui é uma boa referência de itens para que nós pensemos nas propriedades desses compostos aqui a priori. Então, vamos ponderar isso. Temos aí 4 exercícios para fazermos sobre o assunto. Desses 4 exercícios, que quem está aí com o livro do Pré-Uni, do SAS,
tem o primeiro aí para ser pensado, qual é a característica mais fundamental aí do material, começando no primeiro exercício, que diz o seguinte: pode-se dizer, para ilustrar, que os núcleos dos átomos são considerados ilhas mergulhadas em um mar de elétrons. Essa comparação leva a concluir que se trata de uma ligação química de que tipo? Metálica, não tem outra. Essa analogia só é possível quando nós falamos das ligações metálicas. Para quem está com o livro do Sas aí, a questão vai para a letra A de amor. Na sequência da conversa, tem uma informação aí que diz o seguinte: que os metais têm geralmente temperaturas de fusão e vaporização elevadas. Afinal de contas, são todos sólidos, com exceção do mercúrio, né? O que indica que as forças de coesão entre os átomos são intensas. Essa grande força entre os átomos é explicada por um modelo no qual os elétrons de valência do metal movimentam-se livremente por uma rede formada por íons positivos, mantendo uma distribuição média uniforme. A sequência de substâncias formadas por ligações metálicas então, metais. Eu não abro mão daquela nossa tabelinha dos ametais, né? Lá do começo do curso, quando nós éramos muito felizes ainda e não sabíamos, né? Quando nós podíamos nos encontrar aí em Jacarezinho nas quintas-feiras, nas sextas-feiras pela manhã, para poder falar sextou e tal. E agora não mais, né? Está isolado, pelo menos aí. Então, eu colocava sempre essa fila para vocês aqui do Banco de Crédito Nacional, que oferece financiamento simples para seus clientes. Assim sendo, o Brasil tem inflação alta. Então, aqui estão os metais, os ametais. Isso faz com que a leitura do livro de vocês, para quem está com o livro do Sas aí, o livro 4, na página 62, a questão 2 tenha 2 gabaritos possíveis, porque a primeira exclui o nitrogênio, que é uma substância de natureza covalente. A letra B exclui o P4, que é o fósforo branco, também de natureza covalente. A letra C, paládio é metal, potássio é metal, magnésio é metal, cálcio é metal, está de acordo com a letra C. Na letra D, exclui o carbono na forma de grafita. E na letra E, urânio é metal, mercúrio é metal, cálcio é metal e sódio é metal. Então, não é adequado, mas 2 gabaritos possíveis para a letra, ou para as letras C e E, na questão de número 2, da página 62, livro pré-universitário do Sas 2020. Qualquer situação, apontem aí que estou à disposição para dialogarmos. Na questão de número 3, em 2016, ano de Olimpíadas, todos os atletas vieram ao Rio de Janeiro em busca de medalha de ouro. Mas o que poucas pessoas sabem é que a medalha olímpica
não é feita inteiramente de ouro. Ela possui apenas 1,34% do metal dourado em sua composição. Além do alto valor de mercado, que outra propriedade do ouro determina essa decisão? Então, por que é que não se põe tanto ouro na medalha? Essa é a situação. Eu, particularmente, vejo que a questão não é das melhores, porque tudo aqui é verdadeiro, né? Ou praticamente tudo é verdadeiro. Alta densidade é real, então podia usar aqui. A medalha ficaria muito pesada, mas sem problema para levar para casa. A questão que o gabarito oficial aqui do SAS fala é que é a baixa rigidez do ouro que justifica essa decisão. Eu, particularmente, não tenho tanto acordo com isso, mas aceito a proposta, até porque as joias, elas não são nunca feitas de ouro puro, porque o ouro é muito maleável, ele é muito macio, ele se deforma com facilidade. Vocês já devem ter visto em algumas imagens, sei lá, parece um malandro mordendo ouro para ver se a coisa é de fato de ouro. A gente percebe isso pela dureza do material. Então, o que justifica para a gente aí colocar pouco ouro para a medalha manter-se na mesma conformação é a sua baixa rigidez ou o fato de o ouro ser muito macio. Ele é extremamente de baixa reatividade, né? Mas como ele põe pouquíssimo ouro, é só uma película de ouro para falar da medalha de fato. Então vou ficar aí com a letra A por condições do texto. Na questão 4. Os metais cobre, alumínio e zinco são facilmente maleáveis e moldáveis. Portanto, não possuem a dureza e a resistência necessárias à composição do aço. Por exemplo, nunca vocês vão ver uma faca de ouro. Não existe uma espada de prata. Por quê? Porque esses metais são metais macios, eles não conseguem dar lâmina neles, não conseguem afiá-los, não conseguem fazer uma estrutura pontiaguda suficiente para penetrar a pele do adversário ou a pele de um animal, tal. Não é uma boa pedida utilizar o ouro para essas funções. O aço é o cara para isso, né? Já o ferro, por sua dureza, é ideal para formar ligas metálicas que aumentam a resistência da composição do aço, o qual depende da força. O aço é usado na produção de ferramentas e máquinas, na fabricação de veículos de transporte, automóveis, navios e outros, na composição de estruturas de pontes, edifícios e outros. Pode-se inferir sobre os compostos metálicos que, em uma liga metálica, os constituintes separados apresentam maior resistência do que unidos. Justamente o contrário, gente. As ligas metálicas são feitas para melhorar a capacidade dos materiais. Eu costumo dizer assim que tem algumas combinações que a gente faz em que 1 mais 1 dá mais do que 2. O caso das ligas metálicas é clássico. A somatória é maior que a soma individual. A somatória das propriedades, ela traz mais vigor às coisas do que as coisas isoladamente.
Com isso, o aço é constituído de ferro e carbono? Sim. A formação dessa liga é um fenômeno químico? A gente fala que não, que a formação dessa liga é um fenômeno físico, é uma interação dos materiais apenas. Uma mistura dos materiais. Óbvio, tem que ter um preparo adequado, né? Mas é um fenômeno físico, essencialmente. Para aumentar a resistência do material metálico, são formadas ligas metálicas, como aço, latão ou bronze. Sim, é uma coisa típica aí da formação dessas ligas. Só por curiosidade, o latão é uma liga de cobre com zinco, enquanto o estanho é uma liga de cobre. Eu falei besteira, estanho. O bronze é uma liga de cobre com estanho. O latão é uma liga de cobre com zinco. Essa diferença fundamental entre eles. Os metais apresentam facilidade de ganhar elétrons? Não. Metais são tipicamente doadores de elétrons. Na ligação metálica tem transferência de elétrons entre os metais e os ametais. Não. Na ligação metálica tem a formação da nuvem de elétrons livres. Essa é a questão chave na formação das ligas metálicas. Por hora, é isso das ligas metálicas. Alguém teria alguma das questões de tarefa aí para discutir? Ou damos de boa? Nada. Bem tranquilas questões aqui deste tópico.